Rolando. Olá, muito bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas 35 minutos, quarta-feira, 25 de dezembro, é Natal. Veja os destaques de hoje. 2 crianças morrem com sintomas de infecção em Santa Maria, na região central do estado. A prefeitura alerta para um surto da doença. Uma mulher está internada e várias pessoas procuram atendimento médico na cidade. Ao vivo aqui no estúdio, vamos conversar com um especialista sobre o assunto. Em Porto Alegre, uma idosa de 84 anos morre esmagada por um carro na noite de Natal. E amanhã também foi marcada por acidentes na capital e região metropolitana. Na BR-116, em Novo Hamburgo, 6 carros se envolveram em uma série de colisões no mesmo trecho da rodovia. No litoral, o tempo bom e o calor são convidativos para o banho de mar, mas elas estão de volta, causando transtornos. Estou falando das águas vivas. O SBT Rio Grande já está no ar. Nós iniciamos o noticiário com uma série de informações vindas da redação e várias delas envolvendo acidentes. Um aconteceu esta manhã na região metropolitana, caso na zona norte de Porto Alegre, que chamou a atenção. Andrei Rosseto, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. O acidente, esse primeiro acidente, é uma sequência de acidentes que a gente vai falar aqui. O primeiro acidente aconteceu por volta das 6 horas na Avenida Plínio Crefe, esquina com a rua Elvio Filipeto. Um poste e uma sinaleira foram derrubados. O motorista de um Corsa disse que foi fechado por outro carro, perdeu o controle, subiu a calçada e bateu no poste de concreto e numa sinaleira. As duas estruturas caíram, por sorte, ao lado do veículo, Felipe. O condutor ficou preso nas ferragens. As equipes de resgate disseram que não notaram sinais de embriaguez. O condutor foi encaminhado para o Hospital Cristo Redentor com ferimentos nas pernas. Causa mais provável, alta velocidade naquele trecho ali para fazer todo esse estrago. Ainda bem, né? Sem vítima fatal. Outro acidente na rua Correia Lima, aqui perto do SBT, no Morro Santa Teresa, Andrei. Continuamos nossa sequência de acidentes. Foi por volta das 7 horas da manhã, durante uma corrida de aplicativo. O motorista subia a rua quando perdeu o controle do carro. O Onix bateu em uma árvore. O condutor e um dos passageiros foram atendidos pelo SAMU. Outras 2 pessoas que estavam no carro não se machucaram. O veículo foi retirado do local por um guincho, Felipe. Andrei, você, inclusive, se deslocou a Novo Hamburgo. Rapaz, 6 veículos, um engavetamento. Por sinal, não é 6 num apenas, né? Porque foram dos 2 lados da rodovia. O que aconteceu lá, hein? Esse acidente tem uma curiosidade que a gente vai falar em seguida. Aconteceu pouco antes das 8 da manhã, Felipe, da BR-116 em Novo Hamburgo. 4 veículos que saíam de uma danceteria se envolveram em um engavetamento no sentido capital interior. Minutos depois, no outro lado da pista, o motorista de um Fiesta, que a gente vai mostrar aí, deste Fiesta, veio socorrer o irmão que tinha se envolvido no acidente anterior. E ao reduzir a velocidade, ele foi atingido por uma Kombi. O carro capotou com o impacto. Ninguém ficou ferido com a gravidade do acidente e o trânsito já está liberado no local, Felipe. Agora, você que esteve lá, que confusão, hein? 6 veículos dos 2 lados da rodovia, um indo buscar o outro. Caso dos irmãos ali, uma curiosidade e tanto, hein? Ainda bem que ninguém ficou ferido, né, com gravidade, apenas escoriações leves, mas ali a gente está vendo a imagem do Fiesta, a Kombi está indo embora. O irmão
diminuiu para olhar o acidente do outro lado da pista. E o motorista da Kombi foi olhar também esse acidente, virou para o lado e aí, fração de segundos, ele bateu no Fiesta, o Fiesta capotou. Esse rapaz que é motorista do Fiesta, ele é motorista de aplicativo, Felipe. E ele estava muito chateado porque vai ter que ficar agora longos dias aí sem o automóvel para poder ganhar o dinheiro, o sustento da família, né? Estava buscando o irmão que tinha se envolvido no outro acidente. Que coisa, né, rapaz? 2 irmãos num pequeno espaço de tempo, né? E alguns motoristas ali, segundo as testemunhas ali, teve um motorista que fugiu do local com o carro batido mesmo, e outros abandonaram o carro ali e fugiram a pé. Provavelmente tinham ingerido bebida alcoólica, né? Tá certo. Andrei, obrigado a você. Você volta em instantes com novas informações desta quarta-feira, dia de Natal. Uma situação que preocupa a paz e todo mundo, que está acontecendo lá em Santa Maria, mas pode acontecer em qualquer lugar do Rio Grande do Sul. Na região centro, 2 crianças, um menino de 5 anos e uma menina de 4, morreram com sintomas de infecção intestinal. Em Santa Maria, na região central do estado. Elas estudavam na mesma escola de educação infantil, no bairro Patronato, e foram atendidas na unidade de pronto atendimento da cidade com um quadro de dor abdominal, diarreia e vômito. Uma mulher está internada na cidade e há vários casos sendo atendidos pela rede de saúde em Santa Maria. Para alertar sobre os sintomas e os riscos desse tipo de infecção e também falar sobre como prevenir esses casos, eu recebo aqui no estúdio médico gastroenterologista, Dr. Antônio Carlos Weston. Bom dia, obrigado por vir aqui num dia de Natal, deixar sua família alguns momentos, mas muito obrigado. Obrigado aí. Esse caso chama a atenção, morte de 2 crianças, houve uma desatenção, as pessoas não deram a devida importância para os sintomas, doutor. O que chama atenção no caso, né, Felipe, é a gravidade da situação, inclusive levando à morte dessas crianças, né? A gente sabe que nessa época do ano essas infecções intestinais são mais comuns, elas aumentam de incidência, mas a gravidade da situação chama realmente a atenção. Esses quadros costumam produzir quadros de desidratação muito intensa, devido à diarreia e aos vômitos que esses quadros de infecção intestinal causam, né? Isso leva à desidratação e essa desidratação pode, inclusive, ter sido a causa da morte dessas crianças. O que os pais têm que ficar atentos em casos como esses, né? Quais são os sinais que as crianças, nesse caso muito pequenas, podem nem ter reclamado devidamente, né? Não ter sentido devidamente aquilo e a necessidade de comunicar aos pais? O que os pais têm que ficar alertas? Bom, o primeiro, realmente, o sintoma mais precoce é uma certa prostração, um certo desânimo dessas crianças, elas ficam mais paradinhas, elas perdem aquela movimentação que é típico da idade, né? Aquela atividade, né? Perde a vontade de brincar, fica mais quietinha. E depois vem um quadro importante de diarreia, vômitos. Esses sintomas são, às vezes, muito intensos, né? E levam a essa desidratação que pode levar, inclusive, à morte, né? Febre também pode ocorrer, queixas de dor abdominal, que às vezes a dor realmente é muito importante. Então, é um conjunto de sintomas que chama atenção e que já nos primeiros sinais é importante já procurar um recurso médico. Doutor, maionese é sempre o vilão de boa parte, mas de boa parte dessas histórias. A gente está em altas temperaturas, muita gente usa a maionese caseira numa situação de festas de fim de ano. A gente ainda não tem todas as informações desse quadro de Santa Maria, mas esta é o tipo de alimento que a gente tem que ficar realmente mais atento? A via de contaminação geralmente é alimentar mesmo, né? E geralmente alimentos de origem animal, carne, derivados de leite, alimentos produzidos com ovos, a maionese é um exemplo, e que não estejam em adequado estado de conservação. Então, nesse período muito quente, é importante manter os alimentos refrigerados, né? Não descuidar da questão da refrigeração dos alimentos enquanto aguarda eles serem consumidos, né? Mas, realmente, os alimentos de origem animal,
E água, especialmente água não tratada, hoje em dia não é tão comum, mas existem ainda algumas comunidades que consomem água não tratada, são as principais vias de contaminação e tem que ser cuidado, sem dúvida. Com relação, doutor, a situação assim de uma criança, né, é um quadro muito diferente do adulto, né? Porque, claro que nos chama a atenção 2 crianças mortas, mas os adultos, o quadro é o mesmo, diarreia, vômito, os mesmos cuidados? Na criança, o diferencial é que a evolução dos sintomas e do quadro propriamente dito é mais rápida, né? E a criança, ela se desidrata, principalmente, com mais facilidade, com mais rapidez do que no adulto. No adulto também os sintomas são muito intensos, né? Existem pessoas que relatam principalmente dor abdominal, uma dor situada na região central do abdômen muito intensa, né? Quadros de diarreia também muito intensos, muito severos, né? E que também podem levar à desidratação. Todavia, a desidratação, ela demora mais para repercutir no adulto do que na criança. Por isso que o cuidado na criança tem que ser talvez mais rápido, mais precoce. Não que no adulto isso não seja importante, mas na criança as ações têm que ser mais rápidas no sentido de evitar uma evolução ruim. O fato de ser diarreia, vômito, um quadro que pode acontecer em diferentes momentos, a gente despreza isso, muitas vezes, não, comeu alguma coisinha, e acaba desprezando? E acaba desprezando, né? Muitas vezes isso acaba sendo a causa, depois de um tratamento mais tardio e que muitas vezes não consegue, talvez esse tenha sido o quadro dessas crianças, não consegue reverter. Eu acho, Felipe, muito importante também comentar um aspecto. Esses quadros, às vezes, são causados por um vírus, chamado rotavírus, né? Que aí o tratamento mais é hidratação e sintomático. Mas, às vezes, é causado por bactérias, né? Quando causados por agentes bacterianos, tem que se iniciar com antibióticos. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter na diferenciação dos quadros. Os quadros bacterianos são muito mais severos, muito mais tóxicos e têm que ser tratados adequadamente com antibióticos. Bom, Santa Maria está em alerta, as pessoas estão preparadas, os médicos já estão preparados a partir de agora para essa possibilidade de ampliação do número de situações semelhantes, né? Não deve se repetir, vamos torcer por isso, não? Mortes realmente chama a atenção num caso como esse. Quadro mais extremo, né? Não é comum, né? Realmente chama atenção, como a gente comentou no começo, a gravidade. E daí a importância que tu comentasse de os primeiros sintomas não serem desprezados, né? Serem considerados sintomas sérios, porque a gente nunca sabe qual é a evolução que vai acontecer. Vamos lá, então. O que fazer? Hidratar com água ou soro caseiro? Um copo de água mais uma colher de açúcar, que é aquela receita que a imprensa muitas vezes está repassando a todo momento, mais uma colher de sal. E aí, claro, procurar cuidados médicos na unidade de pronto atendimento mais próxima, o médico mais próximo para conferir o quadro completo. É isso? É isso mesmo. Essas são as medidas iniciais. Doutor, obrigado ao senhor, um bom dia. Você vai descansar ou vai trabalhar à tarde? Não, vamos descansar. Vai descansar, mas obrigado pela presença ao vivo nos nossos estúdios. Feliz Natal para ti e para todos os ouvintes aí. Obrigado. A polícia procura o suspeito de matar 3 pessoas em Novo Hamburgo. Entre as vítimas da chacina no bairro Canudos estão pai e filho. Confira. Os moradores da rua Potiguara acordaram com o barulho dos tiros, mas ficaram com medo de falar do caso. Agora morto não fala não, só isso que nós podemos dizer. O homem que invadiu esta casa tinha um alvo certo. Marcelo Rag da Silva, de 40 anos, foi baleado na frente da família. Um dos irmãos conta que o pai deles tentou fugir, mas foi perseguido e acabou sendo morto. Raulino Santos da Silva, de 64 anos, faria aniversário no dia de Natal. Faceiro, com a minha netinha de 2 anos e pouquinho, estava para se aposentar, estava ruim, estava com a saúde debilitada. Marcos contou que toda a família estava na mira do assassino. Meu irmão, o outro que sobreviveu, ele saiu correndo. Ele saiu correndo e não viu, só voltou com medo que nós também tínhamos morrido. Nós tínhamos morrido, eu, minha mulher e minha criança. Depois de matar pai e filho aqui nesta casa, o atirador saiu pela rua com as armas em punho. Seguiu nessa direção e a cerca de 500 metros abaixo encontrou mais uma vítima e puxou o gatilho outra vez. Jeremias Tavares, de 52 anos,
foi executado dentro de casa na Rua América. A polícia está investigando o caso. A motivação do triplo homicídio ainda não está definida, mas o suspeito já foi identificado. Segundo a polícia militar que atendeu a ocorrência, ele deixou o regime fechado há poucos dias e usa tornozeleira eletrônica. E vamos para mais informações da redação com o Andrei Rosseto. Uma jovem foi morta na madrugada de hoje em Ijuí, região noroeste do estado. Andrei, o que aconteceu? Felipe, o crime aconteceu às 2:45 da madrugada. Segundo a Brigada Militar, Vitória Gabriele da Rosa, de 20 anos, estava em uma festa com familiares na localidade de Faixa Velha, interior de Ijuí. Em um determinado momento, o companheiro dela sacou uma arma e atirou na jovem. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O autor do disparo fugiu e ainda não foi localizado. O caso é investigado como feminicídio, Felipe. Olha, vou te dizer, hein? O ano iniciou com feminicídios, vai terminar com feminicídios no Rio Grande do Sul. Esse é daqueles crimes que a gente aqui faz a todo momento alerta para as mulheres, principalmente, né? Porque, afinal de contas, se elas estão em uma relação complicada, elas têm que se afastar dessa relação, né? Avisar todo mundo, comunicar por isso. E, infelizmente, é um crime que continua acontecendo em grande número no Rio Grande do Sul. Uma informação triste, Andrei, uma mulher, olha, é uma tragédia, né? Na frente de casa, na calçada, ela foi esmagada por um carro. Infelizmente, Felipe, véspera de Natal, a idosa de 84 anos estava sentada em uma mureta na rua Marcelo Gama. Por volta das 7 horas da noite de ontem, uma mulher foi manobrar a caminhonete para entrar em um estacionamento que fica no local. A motorista se atrapalhou com um câmbio automático da Tucson e acelerou o carro. O veículo prensou a idosa contra o muro. Ela morreu no local. A motorista se apresentou na delegacia e foi liberada depois de prestar depoimento. O corpo ainda não foi liberado pelo DML, Felipe. Que horror, cara. Que horror, né? Porque, afinal de contas, é um acidente, realmente, se atrapalhou ali, mas causar uma morte é porque perdeu o controle do veículo nessa questão da aceleração do veículo, Foi de ré? Testemunhas lá disseram, a gente não tem essa informação. Sim. Se foi de ré, Felipe, mas testemunhas disseram lá que no momento do acidente, né, sim, a motorista ficou em estado de choque. Imagina, ela, né? Paralisou e inclusive passou mal. Imagina, né? Realmente, porque afinal de contas é um acidente daqueles que deixa todos chocados. Andrei, vamos lá, tem que ter cuidado nas águas. É outro alerta que a gente repete a todo momento. Dessa vez, um gaúcho perdeu a vida nas águas em Santa Catarina. Pois é, Anderson Francisco de Souza Martins, de 51 anos, estava com a filha e o genro dentro do mar na praia de Canasvieiras. Eles caíram em um buraco e foram levados pela corrente. A garota conseguiu sair do mar para pedir ajuda. O homem foi retirado por banhistas já inconsciente. O genro conseguiu ser socorrido. Esta parte da praia, Felipe, fica a 1 quilômetro do posto de salva-vidas mais próximo, mas não costumam ocorrer casos como esse. De acordo com os bombeiros, um aterro está sendo feito na região, o que facilitou o surgimento de buracos. A corporação afirmou ainda que o mar estava bastante agitado ontem. É uma situação diferente, né, do mar tradicional de Canasvieiras, né? Que é um mar tranquilo, mar de Santa Catarina, né? E aí as pessoas muitas vezes se arriscam mais, diferente do nosso mar, onde a gente está acostumado com ondas mais fortes e com buracos a qualquer momento, né? A gente tem um cuidado maior. Em Santa Catarina pode ter havido essa distração e mais essa informação dessa questão aí das escavações ali. É como o rio. A gente olha o mar, acha que ele é calmo e tranquilo, como acontece às vezes num rio, né? E esquece que por baixo existem as correntes e também existem buracos, né? E aí a pessoa realmente a pessoa é surpreendida e aí não tem o que fazer. Se não sabe nadar, realmente não tem o que fazer. Antes de entrar no mar, em qualquer ponto d'água, né? Mas conheça, se informe sobre o que tem, como são as correntes daquele local, se informe o que está acontecendo naquele local para não ser surpreendido por um buraco, mesmo no mar calmo, muitas vezes acontece isso. Andrei, o corpo do empresário morto em um voo de parapente, né? Não foi parapente, foi paramotor, né? Paramotor, correto, né? É esse. Paramotor, na Argentina, chega ao Brasil amanhã?
Estamos vendo as imagens do empresário aí, ele se chama Volney Odorczyk, de 41 anos, e ele morreu na queda do paramotor em Salta, na Argentina, na segunda-feira. Ele estava em férias com mais 12 pessoas, entre familiares e amigos. No começo da viagem, ele gravou esse vídeo, Felipe, e publicou nas redes sociais, comemorando a excursão. O grupo saiu de Bento Gonçalves na sexta e passaria por outros países da América do Sul em direção ao Chile a bordo de um motorhome. Volney era empresário do ramo moveleiro em Bento Gonçalves. Uma mensagem na página da empresa dele no Facebook descreve o empresário como uma pessoa querida pela comunidade, um líder, um amigo, um pai e um companheiro que amava a vida e sempre escolheu viver fazendo o que ama. Rapaz, olha, é uma notícia muito triste essa, porque afinal de contas o sujeito está curtindo uma viagem com os amigos, vai fazer algo que lhe dá prazer, né? E aí acaba, infelizmente, morrendo. Andrei, obrigado a você. Obrigado, Felipe. Bom, gente, deixa eu dar um alerta antes de chamar o Marcelo Chemali. A gente deu aqui uma série de informações a respeito de acidentes de diferentes gravidades, né? Eu fui ontem, depois do segunda edição, para o litoral, passar lá à noite de Natal, lá com os meus filhos. Voltei hoje pela manhã. Eu fui a 110 por hora, piloto automático na freeway. Eu fui ultrapassado por uma centena de carros. Hoje pela manhã, a mesma coisa. Piloto automático, travado, 110 por hora. Muita gente, tá? Ultrapassando. Ou seja, as pessoas estão pisando fundo, sabendo que, inclusive, já voltaram os radares a serem operados pela Polícia Rodoviária Federal. Vá com calma, mesmo sendo a freeway uma estrada mais segura que as outras que a gente tem no Rio Grande do Sul, acidentes acontecem e eu vi freadas bruscas que poderiam sim ter resultado em acidente. Hoje pela manhã, quando estava vindo para Porto Alegre, muita gente indo para o litoral. E nós vamos agora ao vivo para Tramandaí, litoral norte, onde está o Marcelo Chemali. Ele vai mostrar como está a beira-mar nesse belo e quente dia de Natal, mas com alertas para os nossos telespectadores. Bom dia, Chemali. Feliz Natal para você aí no litoral. Isso aí, Felipe Vieira. Feliz Natal, meu amigo. Feliz Natal para os nossos colegas aí na redação. Estão encarando esse plantão. Olha, plantão natalino, Feliz Natal para todos, para quem nos acompanha no SBT Rio Grande. E olha, aqui na beira da praia, Felipe, tem que reforçar o protetor solar e também o óculos de sol, óculos escuros, para conseguir trabalhar com mais tranquilidade e proteger o rosto. Realmente um dia belíssimo aqui na beira da praia de Tramandaí. Temperatura agradável nesse momento, faz 29, 30 graus, mas tem um ventinho, tem uma brisa que refresca aqui. Pessoal ali de Viamão, ó, pessoal da Fernanda, que veio aqui um pouco antes, nos abraçados, que sempre acompanham o SBT Rio Grande com a gente, o segunda edição contigo também. O pessoal tá curtindo aqui esse gostinho de ressaca da ceia natalina aqui na beira da praia. A água do mar tá limpa, tá com uma temperatura bastante agradável também, ou seja, muita gente curtindo realmente esse feriado aqui em Tramandaí e em todas as praias do litoral norte. Agora, Felipe, você destacou a questão dos alertas, né? E o primeiro alerta que a gente traz agora em destaque aqui no SBT Rio Grande diz respeito à previsão do tempo. Porque os meteorologistas, especialmente da Metsul, que é a nossa parceira aí, a Estael Cias, os meteorologistas, Felipe, alertam para uma onda de calor já na arrancada desse verão em todo o território gaúcho. E essa onda, Felipe, deve ser a longa e uma das mais intensas da história do Rio Grande do Sul, com possibilidade, atenção gente, possibilidade de transtornos à população, especialmente nas cidades. Porto Alegre, região metropolitana, também as cidades da região centro do estado, que são as mais quentes, transtornos à população e também à produção de alimentos, aos agricultores. Portanto, aí cabe o alerta àqueles produtores das culturas mais sensíveis, porque o sol realmente deve chegar para valer nessa arrancada do nosso verão, do nosso veraneio. Bom, aqui, como eu disse, muita gente curtindo, guarda-sóis, a beira-mar, lá ao fundo, a plataforma de Tramandaí, pessoal realmente curtindo a hora do almoço na beira da praia, né, fazendo aqui aquela hidratação,
para depois aí poder segurar durante a tarde toda, porque o sol realmente tá quente. Antes da gente falar da beira da praia, do outro alerta, vamos dar uma olhada nos mapas, Felipe, os mapas que foram preparados aí pela Stael Cias. Hoje, a gente fala agora do Vale dos Sinos. Vale dos Sinos, que todos sabem, realmente é uma das regiões mais quentes do nosso estado, deve fazer 40 graus nessa quarta-feira no Vale dos Sinos. A mesma lá por Campo Bom, aquele panelão ali de cultura alemã, de descendência alemã ali, 40 graus em Campo Bom e as cidades do Vale dos Sinos todas, a mesma temperatura prevista também para a região noroeste do nosso estado, lá para cima no noroeste. Chegamos então do noroeste para a capital gaúcha, região metropolitana. Hoje em Porto Alegre as temperaturas se elevam com máxima de 38 graus e no sábado, o próximo final de semana, deve chegar a 40 graus na capital gaúcha. Daqui a pouquinho a gente volta falando do próximo alerta. Eu e o repórter cinematográfico Marcos Azevedo vamos lá para a beira da praia. Vou molhar os pés, vou sentir um pouquinho dessa água para falar do alerta das águas vivas, a incidência de queimaduras de águas vivas. Em seguidinho a gente volta falando aí das orientações dos guardas-vidas e da incidência, como é que o pessoal pode se proteger para escapar ou pelo menos amenizar as queimaduras das águas vivas. Volto contigo aí no estúdio. Ok, Marcelo Chemali, ao vivo de Tramandaí. Em instantes ele retorna então com novas informações. E agora é o seguinte, deixa eu chamar a Débora de Oliveira aqui para conversar comigo sobre o que vem aí no esporte, sempre no oferecimento da Kia Sun Motors. Tudo bem, tio? Feliz Natal, Felipe. A gente mal tinha se visto hoje, né, gente? É que o Felipe, ele chegou hoje numa ressaca do Natal. Foi bom teu Natal, né, Felipe? Não, foi maravilhoso. Passei com as crianças. E a magia da coisa. Muito isso bacana. Isso é muito legal. Sabe o que as crianças queriam saber ontem à noite? Onde é que andava o Papai Noel? E aí eu botei aquele aplicativo das Forças Aéreas Americanas mostrando o voo do Papai Noel no planeta. É que o Papai Noel, para as crianças muito entenderem, legal, ele passa rapidinho em algumas casas, legal. Às vezes não dá tempo nem de ver as crianças. Jogava os presentes lá do alto lá. Coloca na árvore rapidinho e vai ter que ir na outra casa, porque é muita casa para ele visitar. Não, mas os americanos fizeram direitinho assim, onde estava voando e eles soltando os presentes. Aí entendi. os pais iam lá, recolhiam e entregavam os presentes. Ô, Felipe, eu queria falar uma questão preocupante. Bem presente para mim, Colorado, hein? O Chemali Portalupe. Chemali Portalupe. Sim, de óculos de sol. Na beira da praia é o Chemali Portalupe, né? E aquela camisa ali, hein? Que elegância, hein? Será que ele vai jogar um futevôlei? Não. Aquela camisa ali ele não vai se arriscar. Ali, ó. Chemali Portalupe. Com essa camisa aí não dá pra meter o futevôlei. Hein? Mas que óculos, hein? Não dá, Felipe, não dá. Esse óculos aí foi... Eu tô tentando chegar no estilo do Renato, viu? Esse óculos aí foi presente do Papai Noel? Espetáculo, hein? Foi sim. Por isso que ele quis inaugurar hoje o presente novo, gente. Quando eu crescer, eu quero ter um óculos assim, hein, cara? Meu Deus. Tá bonito, né? Tá bonito. E a camisa? Na beira da praia. Assim, eu quero ver ele despistar as fãs. Você também tem o seu estilo, né? Eu quero ver ele despistar as fãs, porque as fãs vão enlouquecer achando que é o Renato Portalupe. Olha só. Falando de Renato Portalupe, tu não falou do Cudê. Eu quero saber se tem presente de Natal para nós, torcedores da dupla Grenal. Eu já te dei ontem o Rodinei, lateral. Rodinei, ali, eu quero falar do Chemali, porque assim, tu tem que prestar atenção em mim. Por favor, Felipe. É um cuidado muito especial que tem que ter mesmo com as águas vivas, com as mães d'água, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul. Eu já fui queimada com mãe d'água e eu quase morri. Porque eu sou alérgica e eu não sabia, tive choques anafiláticos e tal, eu tinha 15 anos. E eu só descobri quando eu estava tendo um piripaque já. Então, assim, é muito cuidado que a gente tem que ter. Eu sou uma que eu amo entrar na água, eu, por mim, ficava só dentro da água e hoje eu tenho maior cautela. Porque aquela queimadura que já arde, que já é ruim, ela, por si só, é um incômodo horrível, né? Porque realmente a água viva, ela queima e maltrata, né, a pele.
Mas no meu caso, não passou com nada, nem com... Mas chegou a esse nível, sim, Chegou. de choque? Eu não sabia, eu comecei a sentir, eu estava na casa da minha prima, e eu comecei a sentir umas reações estranhas. E olha como é, né? Eu sempre fui apaixonada por esportes, amo, se tá dando um jogo eu tô olhando. E ela só entendeu que era algo realmente sério, porque ela achou que, é uma queimadura normal, já vai passar. Ela só entendeu que era algo sério porque estava dando jogo na TV e eu não estava olhando. Aí ela disse assim, acho que a gente vai ter que levar ela realmente no médico, porque tá grave. Aí fomos no posto de saúde da praia, eles disseram, leva ela correndo para Tramandaí, que é lá onde tem um hospital, né? Para ela ser tratada, ela está tendo choques anafiláticos. Sim, ó, gente, o caso é grave. Então vamos voltar a Tramandaí, até porque a Débora tem essa experiência. Marcelo Chemali, quais são as informações do momento aí? Olha, Felipe, realmente é preocupante porque o número já é bastante alto. Em 3 dias de Operação Verão, aqui segundo o Corpo de Bombeiros, já foram 1.400 casos de queimaduras registrados no litoral norte. Eu vou conversar agora com a Isis e com a Helena, filha dela, o pessoal de Caxias do Sul, que veio para Tramandaí. Vocês não tiveram ainda essa experiência desagradável, mas precisam ficar atentos, né, Isis? Bom dia. Bom dia. A gente está sempre atento, orientei já a Helena, a gente cuida, porque eu já fui queimada, ela ainda não, mas a gente cuida bastante, agora ela já cuida, inclusive. Né? Quando tu passou por essa experiência, como é que tu agiu? Buscou atendimento médico? Aquela solução de vinagre com água? Como é que foi? Eu só passei vinagre, mas arde muito, dói muito mesmo. E eu não quero que ela passe por isso. Água com a temperatura mais quente, as correntes. Esse ano a incidência deve ser até maior do que no ano passado. Atenção redobrada para curtir e sair sem nenhuma dor de cabeça da beira da praia, né? Exatamente. Isso aí. E água quente chama mais, mas tem que cuidar mais. Tá certo. Obrigado a Isis e a Helena. Estão saindo da beira da praia, vão curtir um almoço em casa. E a gente faz esse alerta agora. A reportagem que nós produzimos hoje pela manhã, conversamos com o comando do Corpo de Bombeiros da Operação Verão. Vamos dar uma olhada nos casos e como é que o pessoal aqui em Tramandaí está analisando essa questão das águas vivas das mães d'água. Daqui a pouco, então, essa reportagem do Marcelo Chemali. Antes, deixa eu concluir com a Débora. Débora, e aí? Felipe, eu quero dizer que hoje é dia de Natal, né? Quero desejar um Feliz Natal para quem não nos acompanhou ontem. Os jogadores festejaram ao lado da família. Daqui a pouquinho no Campinho nós vamos mostrar como foi o Natal dos atletas da dupla Grenal, ao lado dos familiares. Mas hoje realmente é uma data muito família, né? E a gente vai mostrar no nosso Campinho uma história, Felipe, que eu tenho certeza, tu que se emociona fácil, vai se emocionar. Lá vou eu chorar. Olha, é a história do pequeno Daniel. Ele tem 12 anos. O pai dele é esse senhor que está logo atrás, sendo conduzido por ele para um jogo no Beira-Rio. O pai não enxerga há 24 anos. Ele era policial e perdeu a visão trabalhando. E o Daniel é o porta-voz do pai nos jogos do Inter. Ele narra o jogo, ele diz tudo o que está acontecendo e ele é o olhar do pai cada vez que o time do coração deles está em campo. Então a gente vai contar essa história daqui a pouquinho na nossa série Futebol Além da Bola, né? Que é do Débora Futebol Clube, o nosso quadro que nós temos todos os meses aqui nas nossas 4 linhas. Realmente, Felipe, eu sei que tu está emocionado, não só porque tu te emociona facilmente, mas é uma história linda. O pai nunca viu o Daniel, ele não sabe como é o filho, ele imagina como é o filho, porque há 24 anos ele não enxerga e o Daniel tem só 12. Mas é uma maturidade esse menino, é uma criança assim iluminada realmente. Então, assim, como a gente quer exemplos de família nessa data, que é símbolo das famílias, a gente vai trazer essa história hoje no nosso Campinho. E ontem eu fiquei devendo o Amigo Secreto Tricolor, a gente ficou de trelelê, eu e tu, e aí perdemos tempo, eu não pude mostrar. Mas hoje eu vou mostrar no Campinho quem será que tirou o Renato no Amigo Secreto do Grêmio. Tá combinado? O presente foi bom? Vocês agora aguentem o Felipe chorando. O presente foi bom? Mais do que presente é a presença, mas graças a Deus... Não, o presente do Renato. O teu, eu não vou te perguntar isso no ar, né? O do Renato lá... O do Renato? Só quem assistiu o Campinho vai saber. Tá bom. Ó, mas o meu presente tá aqui, ó. Olha só. É um olho grego, ó. Pra proteger a gente de todas as energias ruins. Buzininha que eu tô indo embora, Douglas, ó. Valeu. Kia São Motors com a gente sempre.
No SBT Entrevista, eu conversei com o presidente do Banrisul sobre as expectativas para o cenário econômico em 2020. Recebi ele aqui no estúdio. Confira. SBT Entrevista recebe o presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho, para fazer um balanço de 2019 e também falar sobre as perspectivas da economia brasileira em 2020. Presidente, em primeiro lugar, obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. Eu agradeço aqui a oportunidade, Felipe, o SBT, para falar aqui das nossas perspectivas para esse ano que começa 2020. O que vem por aí? Nós estamos muito otimistas com a economia brasileira e, em particular, a do Rio Grande do Sul. Nós estamos vivendo uma conjunção de fatores que nunca visto no Brasil, que é juros nominais e reais historicamente baixos, em torno de 4,5% o juro nominal e menos de 1% o juro real. Isso nunca foi visto na economia brasileira de forma sustentável. Ao mesmo tempo, temos um câmbio num nível muito conveniente para exportadores e também para a defesa do mercado interno, com uma inflação controlada e toda a questão fiscal sendo endereçada com as reformas. Isso a gente nunca viu e a força do juro baixo para estimular a economia real é muito grande. Então, nós acreditamos que a economia vai retomar, ela vai provavelmente surpreender em crescimento as previsões dos analistas. Então nós do Banrisul estamos muito animados. Analistas falam no mínimo em 2% de crescimento, né, em 2020. Esse é o cálculo. O senhor está mais otimista que isso? Eu estou na viés de alta. Eu acho que é 2 para cima. Os analistas vão estar sempre andando na banda inferior das projeções. Eu acho que a gente vai ser surpreendido, como fomos agora nesse último trimestre. O crescimento veio acima do que os analistas projetavam. A força do juro baixo é muito grande. Eu acho que está, de certa forma, subestimando essa força. Qualquer pessoa que vá a São Paulo agora, por exemplo, São Paulo está efervescendo. Isso vai transbordar para o Brasil a força do recurso que vai para a economia real, porque com esse juro baixo, provavelmente, os investidores vão ter que sair da comodidade da aplicação em Selic, em renda fixa, e ir para o mercado de risco. Isso já está acontecendo, a migração de aplicações que estavam em renda fixa para a Bolsa, mas elas vão chegar à economia real, em novos investimentos, em infraestrutura, em empresas. Então, nós somos muito otimistas. Além do que, para o agronegócio, estamos num momento especial aqui no Rio Grande do Sul. Eu quero falar com o senhor especificamente sobre o agronegócio, mas só para pegar esse viés de alta e esse momento de São Paulo. O senhor vê esse otimismo em relação ao Rio Grande do Sul, onde o governador vai ter que, em janeiro, trabalhar muito para aprovar as reformas que ele quer na Assembleia Legislativa? Eu acho que o otimismo com o Rio Grande do Sul parte da postura do governador de querer, de forma assertiva, resolver de forma definitiva a questão fiscal do Estado. O Estado, há décadas, tem um déficit estrutural e o governador está, sinceramente, tentando colocar essa situação fiscal no equilíbrio, né? Então, isso é algo que outros governadores pelo Brasil não estão tentando com o mesmo afinco que o Eduardo está tentando, e isso mostra para os investidores que o horizonte para frente é o horizonte na direção correta. A direção do Estado está resolvendo seus problemas fiscais, coisa que outros estados no Brasil não estão endereçando com esse afinco. O senhor assumiu a presidência do Banrisul, veio do Rio de Janeiro, mas olhou para o interior do estado, para o agronegócio. O banco tem aumentado os investimentos na carteira de agronegócio. Por que esse interesse específico? Por que esse olhar? Quando outros bancos estão andando de lado, dá sempre a dizer, nessa questão. O Banrisul já é um banco que tem uma posição muito importante em todas as cadeias de financiamento para pessoas físicas e empresas no Rio Grande do Sul. No caso do agronegócio, o Banrisul tem uma participação inferior à participação que ele tem nos outros segmentos. É algo que, do meu ponto de vista, é inconcebível. Dado que o Rio Grande do Sul tem uma força no interior, no campo, muito grande, a economia agrícola, a economia do agronegócio, seja na agricultura diretamente, seja na manufatura, na produção de industrializados à base de produtos agrícolas, é muito forte. E a gente não está presente à altura da participação do Banrisul, é algo inexplicável. Então, nós estamos fazendo um esforço muito grande para dotar nossas agências, nossas 500 agências que temos pelo Rio Grande do Sul, de capacidade de atender o agronegócio, de colocar os nossos
gerentes comerciais, nossos operadores de negócios, com ferramentas para estar oferecendo financiamentos adequados e outros produtos financeiros que são adequados para os agricultores, seja financiamento para compra de máquinas, seja consórcio para compra de máquinas, seja seguro agrícola, enfim. Tem muito espaço, portanto. Tem muito espaço. E também tem uma linha que eu gostaria de citar, que eu acho que é uma linha espetacular, é a linha que é CDC Sustentabilidade. A gente financia painéis solares para que cada agricultor tenha a sua própria autogeração que reduz a conta de luz. Presidente, o Banrisul fisicamente está presente em todo o Rio Grande do Sul, mas cada vez mais a gente usa o celular. Essa rede física é um custo muito alto hoje? Vai mudar esse perfil? Essa guerra entre bancos no digital, qual é a sua avaliação? Bom, nós temos uma rede muito abrangente no Rio Grande do Sul e a nossa primeiro approach sobre essa rede é que ela é um ativo não passivo. Ela é a força do banco a estar presente em quase todo o Rio Grande do Sul. Mas é claro que a maneira como se faz negócio está mudando muito rapidamente. Então, grande parte dos negócios que necessitavam de ter uma agência para você fazer não é mais necessário. Você pode fazer pelo canal digital, seja pelo computador na internet, seja pelo app do seu celular, ou num terminal de autoatendimento. Mas os canais digitais estão aumentando de uma forma brutal. O percentual de usuários anuais que cresce no Banrisul de canais digitais é na ordem de 50%. Então, nós estamos crescendo muito rápido e as pessoas estão migrando para os canais digitais. Mas a agência sempre é importante porque tem certas situações, pegar o agronegócio, que você tem que conversar com alguém. Por exemplo, você tem que visitar a propriedade, você tem que entender o problema deles de financiamento, você vai ter que ter um técnico que vai acompanhar o plantio. Então, tem certas situações que você vai precisar de agências físicas para fazer negócio e mesmo o Brasil ainda usa muito numerário, não tem jeito, então você vai ter que ter caixas para atender esse tipo de coisa. Mas a tendência nossa é que a gente faça uma racionalização da nossa rede de agências. O que é essa racionalização? A gente está fazendo um estudo na nossa rede e estamos segmentando a nossa atividade. Então, a gente vai ter certas agências que vão virar posto, certas agências que a gente até vai fechar porque tem outras muito perto. Outras agências a gente vai transformar em agências vocacionadas, são agências que têm regiões agrícolas, então vai ter um foco muito agrícola. Vão ter agências que vão ser generalistas, tem de tudo. Tem officers comerciais para agrícola, para segmento afluente, que são pessoas que têm dinheiro para aplicar, para massificado, funcionários. E vão ter agências que a gente chama para pessoas afluentes, seria para pessoas que são mais aplicadoras, querem fazer mais investimento, aí a abordagem é diferente. E nessas agências pode ser até que a gente não tenha caixa, porque a movimentação de numerário encarece muito a operação das agências. Então, a gente vai ter agências que não vai ter figura do caixa. Vai mudar o perfil, portanto, em vários pontos. Vai. A situação... O senhor está cansado de responder? Eu já até sei a sua pergunta, mas vamos lá. Privatização do Banrisul em 2020. O senhor vê possível assim, a mudança do governo, já que o senhor já me disse algumas vezes, já disse em outras entrevistas. Não é o senhor que vai decidir isso. O senhor é funcionário do banco. Sim. Mas o senhor vê essa possibilidade em 2020? Não vejo a menor possibilidade de nenhuma operação de mercado de capitais envolvendo o banco em 2020. Isso está fora do nosso horizonte. Então, isso não haverá nem privatização, nem a privatização não é da minha alçada. Sim. Mas pelo que eu vejo das agendas das discussões, eu não consigo... É uma agenda que seria da Assembleia. Presidente, obrigado ao senhor pela presença nos estúdios. Sucesso na missão. Obrigado. Bom 2020 para o senhor. Obrigado. E ainda hoje você vai conferir mais informações sobre as águas vivas no litoral norte do Rio Grande do Sul. Nós voltamos em instantes. Uma fábrica de cosméticos foi destruída em um incêndio em Encantado, no Vale do Taquari. As informações direto da redação com o Andrei Rossetto. Andrei. Felipe, quando os bombeiros foram chamados, as chamas e a fumaça já estavam altas. O fogo começou por volta das 6 da tarde desta terça-feira, véspera de Natal, e atingiu todo o prédio da fábrica. O incêndio destruiu o maquinário, o estoque de matéria-prima e as mercadorias. O Corpo de Bombeiros fez uma contenção para que o fogo não atingisse uma casa vizinha. Ninguém ficou ferido. A fábrica de cosméticos fica na Rua dos Imigrantes, no bairro Lambari, Felipe.
E muita sorte, né? Porque afinal de contas é material altamente inflamável, né? E aí você tem uma situação ali, né, de poder realmente atingir os vizinhos. Andrei, uma outra situação envolvendo acidente grave com um carro superlotado, deixou 3 pessoas com ferimentos graves. Esse caso aconteceu em Santiago, na região central do estado. Estamos vendo as imagens aí, Felipe. As primeiras informações dão conta que um Gol branco transitava em alta velocidade na Avenida Aparício Mariense. O motorista perdeu o controle, subiu a calçada e bateu na parede de uma padaria. 7 pessoas estavam no carro. 2 delas tiveram ferimentos graves. Elas foram encaminhadas pelos bombeiros e pelo SAMU para o Hospital de Santiago. A Brigada Militar atende a ocorrência e o caso está sendo registrado na Delegacia de Santiago, Felipe. Imprudência e irresponsabilidade de alta velocidade dentro de uma cidade. Andrei, obrigado a você. Obrigado, Felipe, e Feliz Natal a todos. Igualmente aí. A gente volta para o Litoral Norte com o Marcelo Chemali na beira da praia em Tramandaí, porque 1.400 queimaduras de água-viva já foram registradas no litoral. Chemali, quais são as informações a respeito desse caso, a gravidade? Você já conversou com o pessoal dos bombeiros? E aí? Exatamente, Felipe. 1.400 casos em 3 dias do início da Operação Verão. Estamos aqui na guarita número 146, bem em frente ao comando do Corpo de Bombeiros ali, que fica na beira-mar da praia de Tramandaí. Esses casos chamam a atenção por 2 fatores. As correntes marítimas, a temperatura da água, Felipe, e também a ausência dos predadores das águas vivas fazem com que essa incidência possa ser maior nesses primeiros dias desse verão, que começa já escaldante aqui no nosso litoral. Eu estou aqui com essa solução, que foi uma alternativa encontrada pelo comando da Operação Verão. É um misto, uma solução de água e vinagre, 50% de água, 50% de vinagre. Todas as guaritas da Operação Verão têm essa solução para disponibilizar para os veranistas, porque aí, ó, o pessoal acaba saindo do mar, fica com a queimadura, e aí que vem aqui, aplica a solução, né? Tem esse recipiente aqui, né, Felipe? Aplica essa solução, pedi para o Marcos Azevedo mostrar aqui. Olha só, Felipe, aplica aqui a solução e já tem um refresco, já ameniza bastante a queimadura, a sensação de queimadura das águas vivas. Por isso, os especialistas, os guarda-vidas alertam, é preciso ter atenção para as bandeiras. A bandeira de cor roxa é uma bandeira que orienta o local, o espaço onde mais tem água viva, onde mais tem a mãe d'água também, popularmente conhecido. Fora isso, casos graves ainda não foram registrados, mas em caso de ter alguma falta de ar, febre prolongada, vermelhidão prolongada, buscar um posto médico, essa é a melhor orientação. A gente chama agora a reportagem completa, encerrando aqui a participação direto de Tramandaí, desejando a todos um Feliz Natal. Felipe. No feriado de Natal, a imagem da alegria. Milhares de pessoas nas praias do litoral gaúcho. Bom para quem curte e ótimo para quem trabalha à beira-mar. Nós estamos vendendo bastante, abrimos um comércio próprio de lancheria, bebidas, que é o ponto forte do verão aqui. A ressaca da ceia natalina foi curada nas ondas, mas não é só com os exageros de toda a comilança que o pessoal precisa ficar atento. Entre um mergulho e outro, as águas vivas deixam marcas. Arde. Arde muito? Sim. Chegou a ver a água viva passando aí? Sim. Nos 3 primeiros dias da Operação Verão, foram registrados 1.400 casos de queimaduras. Apesar de assustador, o número ainda está abaixo da média do último veraneio, quando foram contabilizados 110.111 casos, mais de 1.300 por dia. Aumentando o público na praia, melhoria dos dias, né, fixando dias mais quentes, né, a tendência é que a gente possa até encontrar mais ocorrências desse tipo. Em todo o litoral norte ainda não foram registrados casos mais graves de queimaduras causadas por águas vivas. Mas é preciso ficar atento. Em casos de vermelhidão persistente, febre, aumento do volume da pele ou até mesmo dificuldade para respirar, a orientação
é procurar um posto médico imediatamente. A primeira medida é a observação da bandeira púrpura na beira-mar. Então é uma bandeira roxa, né, que a gente coloca, avisando que naquele local há infestação de água-viva. Então entra com cuidado, água até a cintura, né, não mergulha com o rosto, então as possibilidades de ter lesões menores. As guaritas todas estão com vinagre, os guarda-vidas habilitados ali a fazer esse tratamento tópico, né, que é borrifar abundantemente ali a solução de água com vinagre, 50%, para fazer aquele alívio. Portanto, fica o alerta, vai para o litoral, se cuide, né? Temos a presença das águas vivas no litoral norte do Rio Grande do Sul. No Fala Comunidade de hoje, você vai conhecer uma república criada em Porto Alegre para atender jovens que deixam os abrigos e não têm para onde ir. Toda criança criada em abrigo e não consegue adoção, ao completar 18 anos, ela tem que deixar a instituição. Algumas conseguem república e outras não. Mas com o Richard foi diferente. O Josimar criou uma república particular, aqui na Mário Quintana, e a gente vai conhecer agora. Vamos conhecer? Eu vi que os meninos tinham dificuldade em encontrar lugar depois de 18 anos para morar. E aí que a gente resolveu, um amigo meu, pastor, a gente resolveu trazer esses meninos para ficar numa casa e assim dar uma estrutura para eles, assim, de plataforma de vida mesmo. Espaço aqui, ficou um período de tempo e depois constrói suas vidas aí. Aqui moram jovens de 18 a 30 anos que trabalham, estudam e viviam em vulnerabilidade social. O Richard, ele se criou em abrigo desde os 11 anos de idade e aos 18 veio pra cá, né? E aqui tá gostando da nova casa? Claro, tô gostando. Eu trabalho com eventos grandes, com o Lua Santana já fiz, o Ferrugem. De noite estudo, faço ciência. Aqui é uma casa normal, aqui tem a sala, hoje os meninos estão cortando cabelo aqui, tem uma cozinha coletiva, tem os quartos, então é uma casa normal, né? Então eles têm rotina de trabalho. Richard, e se não tivesse essa república, como é que seria? É complicado. Teria algum local para ir, para morar? Não teria, é para o mundo do crime, né? É uma família, né? Nossa família aqui, nós se ajudamos, todo mundo se ajuda. Esse é o tipo de caso que a gente tem que cuidar na infância, na adolescência e o que vai acontecer com eles depois que deixam os abrigos. Isso aí é um belo exemplo que todos eles têm uma vida absolutamente normal, seguindo estudando e trabalhando. O SBT Rio Grande está terminando com um alerta ao longo da nossa programação e no segunda edição, às 7h20 da noite, nós vamos atualizar a situação em Santa Maria, onde 2 crianças morreram com suspeita de infecção intestinal. Um menino de 5 anos e uma menina de 4 anos estudavam na mesma escola de educação infantil no bairro Patronato e foram atendidas na unidade de pronto atendimento da cidade com um quadro de dor abdominal, diarreia e vômito. Uma mulher está internada em Santa Maria e há outros vários casos sendo atendidos pela rede de saúde em Santa Maria. Nós vamos continuar alertas sobre esse assunto porque, afinal de contas, é uma situação que acontece muito no verão. A partir de agora, a programação do SBT fica com ela, Débora de Oliveira, você com o esporte. Bota a música de Natal aí pra mim. Música de Natal. O que vocês têm contra a Simone, hein? Agora é Natal. Tu não sabe nem cantar a música mais tocada de Natal do planeta Terra. E quer escolher a música de Natal? Débora, eu não sei cantar nada. Eu sou um horror. Se quiserem, por sinal, se alguém quiser show, né, chama a Luciane Coleman, tá certo? Porque essa sabe cantar muito. A tua função é chorar, Felipe. Não cantar. Entendeu? Eu quero dizer que todo mundo sabe. Se alguém não sabe, já fique sabendo que antecipadamente, né, irei chorar porque irei ver o VT produzido pelo pessoal do esporte a respeito dessa história maravilhosa envolvendo pai e filho.
Daqui a pouquinho, aqui no nosso campinho, vamos contar a história do menino de 12 anos que narra os Jogos do Internacional para o pai, que é cego. E a gente vai mostrar o olhar dele, essa troca de carinho, essa cumplicidade entre os dois, nessa data que é tão especial, né? Como família para todo mundo. Tá bom, Felipe? Tá bem, Débora. Um excelente Natal, uma excelente tarde de Natal para todos. Fiquem com a Débora de Oliveira. A gente volta às 7h20 da noite no segunda edição. Débora. Obrigada, Felipe. Para você de casa, Feliz Natal, pessoal. Como foi o encontro de vocês com o aniversariante do dia?